Bom dia a todos, cumprimento, desejamos uma ótima sessão e, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Temos o Dr. Jean Polassa, que participará conosco na sessão. Vai ficar até o final do mês? Só hoje. Só hoje. Boa-vinda a Vossa Excelência. Esteja seguindo o trabalho. Eu vou dizer a todos. Aos advogados presentes ou por videoconferência, os processos de relatoria do desembargador Vigílio não serão julgados, pois ele continua de férias, coincidentemente até hoje. Amanhã ele retorna, mas para hoje não será possível julgar. Então, os processos de número 1 a 23 não poderão ser julgados hoje. Os processos 28 e 29 são dois processos do Dr. Bruno, que eu estou vendo ele ali. Dependem de ampliação de quórum e não temos quórum. Então, também serão adiados, são de minha relatoria. O processo 35, que é a apelação 080 48 94 83, Marco Antônio Frazão Bezerra, e a PEC, a relatora, desembargadora Lourdes, retira de mesa, será julgado na sessão seguinte, por videoconferência. Senhor presidente, eu queria questionar o senhor o seguinte: o processo número 42, e eu acho que ele é um dos últimos, eu queria saber se o senhor vai permitir a sustentação oral. Por quê? Esse processo é um agravo que transitou em julgado, e a Unimed veio suscitar uma questão de ordem, segundo eles, e, no meu ver, não cabe a sustentação, mas ele, como está na lista para sustentação, e para que eu não pedir, pode. Falei, está na regra, não está, de sustentação oral, doutor Bruno. Então será debatida a questão de ordem, mas sem sustentação oral. Tá bom, muito obrigado. Ok. Iniciando o julgamento com o agravo de instrumento de número 24 da pauta, e é o número processual 081 42 42 93. É de minha relatoria. A Unimed pediu sustentação oral, está presente. O recurso é da parte da agravante é a usuária da Unimed. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, de acordo? Então, eu dispenso a sustentação. Excelência, temos também, mas aí é a relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo. O número de ordem 43. E é a respeito da mesma matéria. Se o senhor me permitir, eu posso fazer a sustentação, ou, dependendo do voto da relatora, e se for acompanhado, nós podemos dispensar. Enfim. 43, agravo de instrumento 081, 21, 74, 73, Unimed. Nesse caso, a Unimed é a agravante. Agravante. Perdão. Desembargadora Berenice. Verdade. Então, pode fazer a sustentação, doutor. Posso fazer a sustentação? Pode. Bom, muito bem, excelências. No agravo número de ordem de número 43, em que a Unimed Natal é parte agravante, nós estamos trazendo ao conhecimento e julgamento dos senhores julgadores uma temática que vem se repetindo nos últimos meses aqui nesse tribunal. Me perdoe. Primeiramente, muito bom dia.
Cumprimentos, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora relatora desembargadora Berenice Capuchu, excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo, o ilustre representante do Ministério Público, os colegas advogados aqui presentes, bem como os serventuários desta casa. Primeiramente, me perdoe não ter feito os cumprimentos, mas feita a devida correção, vamos seguir nas nossas sustentações. Como vinha falando aos senhores, o agravo de instrumento em que a Unimed Natal é parte agravante, trazemos aos senhores o conhecimento e julgamento de uma ação originária em que a beneficiária da Unimed Natal ela busca o custeio de cirurgias ditas pela beneficiária como cirurgias reparadoras, pós cirurgia bariátrica realizada como tratamento para o emagrecimento. Ocorre, senhores, que, como os senhores muito bem podem perceber, a beneficiária ela requereu no primeiro grau o custeio de cirurgias consistentes exatamente em abdominoplastia, mastopexia com implantes de prótese de silicone, gluteoplastia sem prótese, lipoaspiração de tronco, braços com enxerto glúteo. Cada um desses procedimentos cirúrgicos, eles têm um código específico, foram especificados no nosso recurso. A respeito do que foi requerido, a Unimed Natal, desde já deixa devidamente registrado que, por determinação legal, ela não se nega a autorizar, e assim o fez, conforme os senhores podem perceber das guias que foram juntadas aos autos, eles autorizaram, a Unimed Natal autorizou 3 procedimentos. Exatamente, a abdominoplastia, né? A diástase dos retos abdominais, bem como a herniorrafia umbilical. Todos esses têm um caráter de saúde. Os demais procedimentos que foram requeridos pelo beneficiário não têm caráter de saúde, mas sim um caráter eminentemente estético. Além disso, a beneficiária ela busca o custeio de órteses e próteses, como, por exemplo, a prótese de silicone. Além disso, está requerendo também que a Unimed seja obrigada a fornecer meias, cintas e drenagens. Esse tipo de ação, e eu tenho tido cuidado de despachar em alguns momentos nos gabinetes dos senhores embargadores, porque temos visto uma busca predatória pela resposta jurisdicional a respeito dessas cirurgias. Os senhores podem perceber dos autos que juntamos prints de um grupo de WhatsApp, em que lá se publiciza, inclusive, promoção de laudo, consulta mais laudo dos profissionais, médicos, psicólogos, em que, por exemplo, em dezembro de 2023 estava em promoção, a consulta mais o laudo. E são esses os laudos que muitas vezes têm embasado o pedido da parte autora. Mas eu não estou tratando de uma ação. São várias as ações que têm se multiplicado. Em alguns casos, como bem observou a doutora Marta Daniele na terceira Câmara na semana passada, em alguns casos nós estamos conseguindo juntar fotos das redes sociais das beneficiárias que dizem que têm fobia social, mas que têm vergonha do próprio corpo, mas que nas redes sociais estão, por exemplo, de biquíni, com o corpo à mostra. Mas como? Se o beneficiário diz que tem vergonha, fobia social, não consegue ter relações saudáveis com a sociedade, então é um pouco distoante da realidade que vem sendo apresentada. Os senhores podem perceber que, assim como aconteceu no agravo de instrumento, número de ordem 23, o laudo médico que consta lá é praticamente igual ao que está no agravo de instrumento do número de ordem 42. Assim como é também o laudo psicológico juntado aos autos. E aí, exatamente a respeito dos fatos que são tratados neste agravo, eu gostaria de trazer aos senhores o fato de que a urgência que foi justificada pelo pedido liminar, que foi deferido em primeiro grau, a advogada relata que a urgência ela é justificada pela perda de 32 quilos e pelos laudos, os laudos que estão exatamente iguais aos dos outros processos, que foram juntados nos autos. Ela fala ainda na insustentabilidade do quadro clínico da autora, risco de suicídio, quadro depressivo, ansioso e a presença de dermatites. Os senhores devem ter conhecimento que a depressão ela tem fatores biopsicossociais, mas nos autos não se junta nenhum tipo de documentação que demonstre que o beneficiário já faz tratamento para a depressão, que já faz tratamento para as patologias que estão sendo ali elencadas.
O único tratamento que está sendo indicado pelo profissional médico para o tratamento das patologias ali é exatamente a cirurgia plástica, o fornecimento de silicone, de uma cirurgia como lipoaspiração. Em alguns casos, né, e acredito que seja desse que existe até a retirada de pele da face. Né? Então, Excelência, nós estamos vendo que, infelizmente, alguns profissionais estão tratando o Poder Judiciário como um balcão de negócios, em que se usa da boa vontade e da boa fé do Poder Judiciário norte-riograndense para obter o custeio de procedimentos estéticos. E este é o caso, este caso que estou trazendo ao julgamento dos senhores é exatamente isso. Não estamos tratando aqui do custeio de terapias de pessoas que estão dentro do transtorno de autismo e não estou desmerecendo, e gostaria de fazer essa devida colocação. Não estou desmerecendo o tratamento médico que foi prescrito. Mas o que estamos querendo aqui, Excelências, é que os senhores sejam capazes de observar a decisão, além do que foi exposto pelo beneficiário, trazendo as razões legais da Lei 9656, quando em seus artigos já termina que não é obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, custear procedimentos de caráter estético, né, com caráter emagrecedor, como é o caso que estamos vendo aqui. Estamos querendo o olhar sensível dos senhores desembargadores para que reformem a decisão de primeiro grau no sentido de proporcionar a agravante no Med Natal a possibilidade de produzir sua prova e assim formar o contraditório de uma maneira mais substancial. Porque deferir o custeio de cirurgias como essa, sem que se possa verificar as provas a serem produzidas, que se possa produzir uma prova pericial consistente, para que sim, possa se perceber se se esses procedimentos têm caráter estético ou caráter de saúde, é o mínimo que se deve requerer diante dessa decisão, que está sendo aqui agravada. Senhores, em uma oportunidade não muito distante, em conversa com a desembargadora relatora do nosso agravo, a desembargadora Berenice Capuchu, ela falou, eu não vou esquecer quando ela falou assim, é muito difícil ver o pedido da parte dizendo que está realizando um tratamento de saúde que tem implicações psicológicas, não se sensibilizar, mas também é muito difícil saber tecnicamente qual é o caráter, se é reparador realmente ou se é finalidade estética, de embelezamento. E a única possibilidade de se verificar o caráter do procedimento que foi requerido em primeiro grau e que estamos aqui agravando, que foi concedido na decisão agravada, é por meio da prova pericial. E o nosso pedido, ele tem um embasamento com base exatamente no tema que foi julgado pelo STJ, em que os eminentes ministros determinaram que, quando houvesse dúvida a respeito do procedimento que está sendo requerido, que fosse, então, produzida a prova pericial. Né? Excelências, a respeito também do pedido do nosso pedido no agravo do instrumento, nós juntamos o pareceres técnicos da ANS, o de número 24 de 2021, que é sobre o fornecimento de órteses e próteses. Juntamos também o parecer técnico número 19 de 2021, sobre o fornecimento de mamoplastias, especificamente, que no caso do plano de saúde, da cooperativa médica, ela fornece, sim, próteses mamárias para o tratamento, por exemplo, do beneficiário que está no tratamento do câncer, contra o câncer, né? E alguns outros procedimentos relacionados às mamas, também relacionados aos tratamentos de saúde. E a própria abdominoplastia, que foi autorizada e comprovamos nos autos, ela é deferida pelo plano porque é entendido como um procedimento de saúde. Além disso, nós precisamos produzir a prova técnica. E a reforma da decisão do primeiro grau, ela se faz necessário para, como disse aos senhores, que a gente possa produzir o contraditório substanciado. Além disso, Excelências, gostaria de tratar com os senhores o fato de que, se os senhores observarem dos autos, no laudo que foi juntado pela própria beneficiária, diz que essas cirurgias elas são realizadas em tempos, né? Só o primeiro tempo das cirurgias, ela custa em torno de R$66 mil
pouco mais, inclusive. Contudo, a advogada da parte agravada, ela alega que não acarreta dano irreversível ao agravado, pois o valor pode ser devolvido. Mas os senhores também deveriam observar que a parte agravada, ela é beneficiária da justiça gratuita. Ela afirma que não tem condições de arcar com as custas de um processo. E, ao mesmo tempo, contraditoriamente, ela afirma que não existe danos porque esse valor pode ser devolvido. Ela não oferece nenhum tipo de garantia, mas diz que não existe danos. Além disso, existe o dano com relação à prova pericial, porque depois que for realizados os procedimentos cirúrgicos, de que maneira que o profissional técnico vai poder avaliar se aquela cirurgia tem caráter de saúde ou caráter estético? Então, são diversas razões que nos movem a apresentar aos senhores as nossas razões aqui, do agravo de instrumento que foi interposto, e requerer dos senhores julgadores uma sensibilidade na análise destas razões para se deferir, então, à reforma da decisão de primeiro grau. Os senhores podem observar dos autos que nós juntamos um precedente daqui da segunda Câmara, né? Bem como os precedentes que nós obtivemos junto à terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nessas decisões foram exaltadas o fato de que os procedimentos que estão sendo requeridos não devem ser concedidos na forma de urgência, em caráter de urgência, porque a urgência não se caracterizou no caso presente. E ainda, que foi o caso do julgamento que nós obtivemos na terceira Câmara Cível, semana passada, se ressalta o fato da necessidade de se produzir a prova pericial antes mesmo do deferimento dos procedimentos cirúrgicos. Então, excelências, no sentido de requerer o provimento do agravo do instrumento interposto pela Unimed Natal, bem como de requerer aos senhores um olhar atento a respeito desta demanda, né, é a nossa manifestação aqui, para requerer o provimento do nosso agravo. Pagadora relatora quer se pronunciar? Vai. De vistas? Então, processo com vista à desembargadora Lourdes. Processo 25, apelação 0800 719 30, Banco Itaú BMG consignado, Maria da Conceição da Silva. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 27, apelação 081 46 64 37. Lucas Heitor de Araújo Damasceno e Humanas Assistência Médica Limitada. 27. Algum advogado para este processo? 26. Eu pulei o 26, foi, tá certo. Então no 27 não temos. O 26 é ela, doutora. Vossa Excelência é o 27. Então nós vamos fazer o 27, eu passei o 26. Deixa eu ofertar. O 27. Posso? Só olha aqui meu voto, doutor Bruno, para ver se facilite aqui alguma coisa. A discussão é mais sobre o... sobre o dano e os honorários de sucumbência do desembargador. Danos honorários. Certo, então... Eu estou dando provimento parcial, mas Vossa Excelência pode falar. Que pode ser que, se é parcial, não lhe atende por completo. Eu creio que o senhor esteja dando provimento à parte do dano, né? Porque é um entendimento da Câmara.
Pelo menos acredito que... É, nessa parte mesmo. R$5.000. Posso antecipar. R$5.000 o dano moral. Senhor presidente, demais desembargadores, eu vou insistir na sustentação porque é um processo, um tratamento médico, ou seja, é uma demanda com a obrigação de fazer e a obrigação de pagar. E nós já temos entendimento aí no tema 1076 do STJ, bem como diversas jurisprudências, no sentido que os honorários advocatícios sucumbenciais, quando se envolve a obrigação de fazer, estimável, deve incidir também no valor da condenação. Então, no caso, nós estamos pedindo a majoração dos danos dos honorários, porque a juíza, quando sentenciou o processo, ela fez por equidade. Ela deu, se não estou enganado agora, foi 10% sobre o valor da causa. E esse valor do tratamento, ele pode atender perfeitamente o que diz o artigo 292 do Código de Processo Civil, que quando o valor for uma prestação a longo prazo, se aplica uma anuidade. Nesse sentido, nós entendemos que os honorários sucumbenciais devem incidir, além do valor agora arbitrado no dano, porque ela deu a equidade, porque ela tinha julgado improcedente o dano moral, ou seja, ela deu em cima do valor da causa, mas deve haver a reforma para incidir sim sobre o valor da obrigação de fazer, já que o tratamento ele tem um valor estimável, ele tem uma tabela aplicada pelo plano, ele tem uma prescrição médica com quantidade de sessões, ou seja, é um valor que ele é facilmente alcançável quando da liquidação da sentença no processo de cumprimento, de execução. Nesse sentido, conforme dito inicialmente, nós temos aí já pacificado no STJ, inclusive através do tema 1076, que não há de se falar em aplicação de honorários por equidade quando existe uma obrigação de fazer que é plenamente mensurável, que é o caso dos autos. E aí é uma súplica ao tribunal que a advocacia faz, que mitigar o trabalho do advogado, processos que por vezes duram anos, como eu estava conversando até com o doutor Vladimir há pouco tempo, ele está com um processo há 19 anos aqui em andamento. O meu não é tão idoso assim, doutor Vladimir, mas requer muito trabalho. Planos de saúde são empresas que recorrem de absolutamente tudo, e na hora da condenação nós vemos o nosso trabalho mitigado, sem respeitar o que diz tanto a legislação, com as reformulações do Código de Processo Civil de 2015, como o próprio STJ nesse sentido. Portanto, nós estamos pugnando pelo conhecimento e provimento integral da apelação para condenar a operadora de plano de saúde nos danos morais perseguidos, bem como atribuir os honorários de sucumbência em cima da obrigação de fazer, que diz respeito aí, no caso, a uma anuidade do tratamento. É a forma que nós estamos hoje aqui na tribuna pleiteando. É o que se espera. Bom, meu voto eu anunciei. Os demais jogadores querem fazer alguma modificação de voto, alteração? No 27. Estão proclamando a unanimidade, provido parcialmente para fixar a indenização por danos morais. O 26 é a apelação 080 9.098 ao TV Paula de Medeiros Filho e outro e Unimed Natal. Neste, a doutora fala pela Unimed, meu voto é pelo desprovimento, mas tem divergência, então Vossa Excelência poderá sustentar. A divergência é com relação ao assistente terapêutico e ambiente extraclínico? É exatamente isso. Da doutora Berenice, que é o entendimento dela este. O entendimento da desembargadora é diferente, de fato. Obrigada. Bom, reitero os cumprimentos já realizados aqui nessa tribuna e saudações. Excelências, minha manifestação será breve, considerando já o entendimento que já foi exposado por diversas vezes pelo desembargador Ibanez Monteiro, pela excelentíssima desembargadora. Deixa eu fazer uma proposição, se Vossa Excelência concordar. Como a divergência é a apelação, haverá ampliação de quórum. Vossa Excelência gostaria de fazer a sustentação na ampliação de quórum, que faria só uma vez e sim, para claro. Todos? Sim. Então, isso fica adiado com ampliação de quórum, mas registrando que haverá sustentação oral, para não
A Agradeço. redação não deixar de constar e dizer que Vossa Excelência já fez, não será necessário, mas será sim. Então, eu agradeço. Inclusive, desembargador presidente, também haverá, se puder constar, né, que haverá também a sustentação pela parte apelante. Tá, perfeito. Tá. Então, as duas sustentações orais na próxima sessão com julgamento presencial. 28 é dela, Gonçalves. 28. Tá. Aqui adiado e tá bom. Então, próximo. Excelência, bom dia. Bom dia. Desculpa interromper a sessão, mas é que eu fui chamado para o 25, mas Vossas Excelências não estavam me ouvindo. Eu cheguei a me manifestar, mas Vossa Excelência... Eu também tenho o 38. E se Vossa Excelência assim achar melhor, chamar os dois no 38, mas é que eu estava presente, me manifestei, mas por uma questão técnica não fui ouvido, já troquei até de aparelho para regularizar a situação. Então, doutor, vamos fazer a sustentação nos dois? É o 25 e o 38? Que a matéria é semelhante, Vossa Excelência falará valendo para os dois. Perfeitamente. Pode iniciar, doutor. Ok, Excelências. Primeiramente, bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui presente, um ensinamento muito grande. Eu vou ser muito breve e objetivo, Excelências, e agradeço a regularização dessa situação, uma vez que a matéria já é de conhecimento de Vossas Excelências, com inúmeros julgamentos sobre esse assunto. Estamos falando de empréstimos consignados. A diferença entre um e outro é que houve uma perícia que identificou que a assinatura não seria semelhante à aposta no contrato, e nos dois casos nós demonstramos que, independente dessa contraprova, verificamos que não há qualquer indício de fraude trazida pela parte autora, muito pelo contrário. O que ficou demonstrado é que sim, a parte autora foi a única beneficiária, houve o depósito dos valores contratados, houve o avanço na utilização, afastando assim qualquer tese defensiva de que terceiro teria se beneficiado desta contratação, que não a parte autora. Então, Excelência, sem maiores delongas, uma vez que a matéria já é conhecida, a tese também já é conhecida, nós pugnamos ou pela improcedência dos pedidos, ou por uma minoração do quanto indenizatório, uma vez que, inclusive, em um dos processos, há uma multa limitada a R$30 mil, o que entendemos que seja um quanto excessivo, dado a recalcitrância da matéria, inclusive a distribuição na fase de conhecimento dos danos causados, dos supostos danos causados da parte autora, e não houve essa demonstração. Não há nenhum tipo de repercussão danosa a fim de justificar tamanha incidência do dano moral a que fomos condenados e devemos suportar. Então, por esses motivos, que pugnamos pela improcedência dos pedidos ou a minoração do quanto indenizatório e adequação a uma razoabilidade plausível diante das provas distribuídas. Obrigado, Excelência. Obrigado também, doutor. Nos dois processos, meu voto é pelo desprovimento do apelo e a decisão fica à unanimidade. Agora... Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Agora o número 30 é a apelação 085 56 41 71. AEH Empreendimentos Hoteleiro Limitada e Município de Natal. Bom dia, Excelências. Bom dia. Bom dia, Excelências. Desculpe. Bom dia, pode falar o que desejas? Represento o município de Natal, Excelências. Estou pelo apelante. Então, Vossa Excelência começará a fala. Tem a palavra.
Obrigado, Excelência. Bom dia, desembargadores. Bom dia, representantes do Ministério Público. Bom dia, demais presentes. O presente caso, ele versa sobre uma avaliação de imposto de transmissão imobiliária realizado pelo município de Natal em relação à alienação de um imóvel localizado na via terceira. A parte requerente, parte autora apelado, apresentou promessa de compra e venda avaliando o imóvel em 3.600.000 aproximadamente, e quando a avaliação pelo município de Natal, o município de Natal discordou dessa avaliação de valor da venda, desconsiderou o valor de venda, avaliou segundo as regras de mercado e arbitrou o valor venal em 17 milhões. A parte apresentou ação anulatória em relação ao procedimento adotado pelo município de Natal, questionando a possibilidade dessa revisão, usando como base hoje o tema 1113 do STJ, que versa sobre a possibilidade de revisão pelos municípios dos valores declarados como venais para apuração do ITIP. Vou fazer aqui uma explanação muito rápida. Oi, Excelência? Vou fazer aqui uma explanação bem rápida sobre o tema. Por que nós chegamos nesse ponto? Quando chegou-se para o município a promessa de compra e venda, que depois se transformou numa escritura pública para fins de apuração do ITIB, observou-se que o valor venal declarado no contrato de compra e venda era bastante inferior àqueles que se tinham tido por outras negociações ocorridas naquela região. A partir daí, foi aberto um procedimento fiscalizatório, determinando se a um auditor fiscal que efetuasse a fiscalização e apurasse o valor venal efetivo do mercado, garantindo-se ainda o contraditório para o contribuinte, que teve a possibilidade de se insurgir contra a avaliação efetuada e ainda assim se manteve. Então, Excelências, no presente caso, a gente não estamos tratando aqui de fixação antecipada ou pauta de valores, pauta fiscal, em relação ao ITIB. O valor fiscal ele foi apurado a posteriori. A divergência entre os valores apurados no contrato na compra e venda, na promessa de compra e venda de posterior escritura, ela serviu como um indício para se apontar a necessidade de apuração individualizada da base de cálculo. E assim foi feito. Então, nesse ponto, entende-se que o município está seguindo absolutamente o precedente firmado no tema 1113. Por quê? Porque naquele tema 3 premissas foram fixadas. Primeiro, existe presunção Desculpe. Primeiro ponto. O valor do ITIV não é um valor necessariamente coincidente com o documento apresentado de compra e venda. Ele vai ser o valor de mercado daquela transação, que deveria em situações normais. Ponto 2. A declaração apresentada pela parte ela possui presunção de regularidade, podendo ser contestada por elementos apresentados pelo município. Ponto 3. Eu não posso arbitrar previamente a base de cálculo. Mas observe-se, nenhum desses pontos foram deixados de seguir. O município está seguindo o valor do ITIV, o valor das transações de mercado, apontando outras transações que ocorreram na mesma área com valores bastante superiores. Ponto 2. Foi obedecida a presunção de regularidade e que foi do valor apresentado, tendo sido contestado tais valores por meio de avaliações efetuadas pelo fisco. E ponto 3, não foi arbitrado previamente a base de cálculo. A base de cálculo foi arbitrada dentro de um processo regular, com a parte tendo direito e efetivamente utilizando a ampla defesa e o contraditório. Então, diante desse quadro, entende-se que o município atuou de forma regular na apuração da base de cálculo do tributo e fez a correção por arbitramento e apontou a base de cálculo correta a ser objeto de tributação. Por isso, Excelência, nós pedimos que seja provida a apelação apresentada pelo município. Obrigado. Com a palavra, doutor, pode falar. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador relator, doutor Ibanez, como bem posto pelo procurador do município, trata-se de uma ação anulatória que foi julgada totalmente procedente na primeira instância
e o município apelou. Entretanto, esse caso se amolda em perfeito ao repetitivo 1113, conforme também destacado pelo procurador, em todas as suas medidas, desde o primeiro arbitramento, tanto como pela ausência total de um processo administrativo nos moldes que o Código Tributário Nacional disciplina. Entretanto, além de falar especificamente do repetitivo 1113, aqui, como é de conhecimento de Vossas Excelências, eu trago aqui um destaque em especial nesse caso em específico, visto em que esse mesmo terreno, trata-se de um terreno situado na via costeira, esse mesmo terreno ele foi objeto de arrematação judicial pelo valor de R$600 mil, há exatos 3 meses antes dessa segunda venda que é objeto aqui. E nesse momento inicial, quando houve a arrematação por R$600 mil, o município entendeu que o valor venal daquele imóvel seria de R$1.300.000, ou seja, dobrando o valor que havia sido arrematado pelo arrematante. Nós atuamos nessa causa e o município, veja-se, concordou com o valor venal, com o valor de mercado de R$600 mil. Repito, Vossas Excelências, 3 meses depois, sem nenhuma alteração de infraestrutura ou sem nenhuma alteração de equipamento ou alteração no próprio imóvel, o município de Natal saiu de uma concordância de R$600 mil para um arbitramento em R$17 milhões. É esse o tipo de atividade administrativa que nós buscamos e estamos aqui vindo combater. Esse tipo de atividade, ele limita até mesmo o patrimônio de todos os contribuintes. Como bem posto na sentença, tanto pela via do repetitivo, já afirmado pelo STJ, aonde o município de Natal não observou todos os pontos, como pela situação fática em específico, aonde demonstra uma clara contradição dos parâmetros adotados pelo próprio município, aonde, num período em menos de 3 meses, majorou em mais de 12 vezes a sua própria avaliação. Portanto, Excelências, é aqui e faço essa breve explanação para requerer o total negar total provimento ao recurso de apelação com a consequente majoração dos honorários advocatícios. Agradeço, Excelência. Meu voto é pelo provimento do recurso. Os demais julgadores concordam comigo, recurso provido à unanimidade. O 31 é o agravamento 080, 65, 60, 87. Fundo de investimentos e Cristiane de Lima Alves. Não cabe sustentação oral, é decisão em cumprimento de sentença. Será julgado virtualmente. O 32 é o agravamento 081, 04, 80, 69. Humana Saúde e Emanuel Inácio Ferreira de Lima. Senhor presidente, pela ordem, esse processo ele foi sentenciado, inclusive hoje antes da sessão eu peticionei nos autos informando e pugnando pela perda do objeto, que a juíza de primeiro grau sentenciou. Então, eu vou dispensar, até porque eu acredito que a relatora vai acatar o pedido. Com a relatora, sim. Tá. O 31. 32. Então vou colocar como
Por enquanto eu vou só anunciar retirado de mesa, mas se o gabinete confirmar a sentença, aí será retirado de pauta. A Leila faz a alteração para retirar de pauta. Pronto. Então, no decorrer da sessão, ou mais tarde pode ser alterar para ficar retirado de pauta. O 33, agravo instrumento 081 1479 22, Manuela de Carvalho Pereira Lima, Agrício Belchior Bandeira Neto. Não cabe sustentação oral, que é um pedido de indeferimento de penhora. Julgado virtualmente. O 34, apelação 080 1177 96, Ana Luz de Brito Silva e Unimed Natal. A Unimed Natal é parte apelada. Posso? Pode, tem a palavra, doutora. Muito bem, obrigada. Reitero os cumprimentos e saudações já realizados anteriormente. Excelentíssimos desembargadores, no agravo, na apelação civil número de ordem 34, a Unimed Natal, ela é parte apelada. E a respeito do recurso interposto, vou fazer uma breve explanação e serei breve nas minhas considerações, considerando que é um tema que já debatemos por outras oportunidades aqui nessa tribuna. O beneficiário da Unimed Natal, parte autora e apelante aqui neste recurso, foi diagnosticado com as patologias mielomeningocele, hidrocefalia e bexiga neurogênica. E, em razão do diagnóstico, para o tratamento dessas patologias, foram prescritas fisioterapia neuromotora intensiva especializada, terapia ocupacional pelo método Bobat, integração sensorial, reabilitação cognitiva, a utilização do kinesiotape, além do fornecimento de cadeira de rodas, órteses de membros inferiores, né? Excelências, já tive a oportunidade por diversas vezes de trazer aos senhores o conhecimento, o fato de que as terapias pelos métodos de Bobat e a neuromotora pelo método PEDA-Suite, eles não são autorizadas pelo plano de saúde por não constarem no rol da ANS, exatamente por não constituírem terapias que possuem comprovação científica da sua eficácia. E por expressa disposição legal da Lei 14.454, quando alterou a Lei 9656 de 98, para mitigar relativamente o rol da ANS, é necessário, sim, que se comprove a eficácia, se comprova cientificamente a eficácia dos métodos prescritos que estejam fora do rol. A respeito ainda dessa temática, nós gostaríamos de ressaltar aos senhores desembargadores os enunciados do FONAJUS de número 105, bem como o de número 109. E aí farei a leitura do 109 para que os senhores possam, então, compreender ainda mais um pouco das nossas razões. No enunciado 109 do FONAJUS, ficou, não sei se é decidido, mas, enfim, ficou decidido da seguinte maneira: solicitado o procedimento ou tratamento médico não previsto no rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, parágrafo 13º da Lei 9656 de 98, e aí se enumera que se existe para o tratamento do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS, e ainda se não for indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento. E o terceiro requisito é se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado. O quarto requisito é se há notas ou pareceres técnicos de órgãos, tais como CONITEC e o NATJUS, que avaliam tecnicamente a eficácia, a acurácia e a efetividade do plano terapêutico. Como os senhores podem perceber dos autos, juntamos pareceres técnicos, juntamos ainda notas técnicas, ressaltando exatamente a ausência de comprovação científica da eficácia, a ausência de comprovação científica a respeito da eficácia do método que foi prescrito ao beneficiário e a razão pela qual se justifica a negativa de fornecimento da terapia por parte da Unimed Natal. Além disso, também por expressa disposição legal,
entendemos que não cabe ao plano de saúde, aqui parte apelada, o fornecimento de órteses e próteses, que no caso são as cadeiras de roda, a terapia pelo método kinesiotape e órteses de membros inferiores. Como disse aos senhores, por expressa disposição da Lei 9656, e exatamente por isso entendemos que a negativa da Unimed Natal não consubstancia um ato, um ilícito civil, de modo a justificar a fixação de uma indenização pelos danos morais. Então, reiterando todos os termos do nosso recurso de apelação, bem como as razões que foram postas aqui na tribuna, é a nossa manifestação pelo desprovimento do agravo interposto pela parte adversa e manutenção da sentença que foi proferida com relação a esses tópicos que tratamos aqui na tribuna. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo da Unimed e pelo provimento do apelo da parte autora para fixar o dano moral em R$5.000. Mas parece que é parcial, tem uma cadeira de roda, né? Não concede a cadeira de roda. Então, somente para fixar a condenação, mas aqui está sendo embargadora Lourdes. O voto está parcial, a conclusão. Concede nega provimento ao apelo da Unimed. A Unimed é que pede para excluir. Tá. Ok, então provimento parcial tanto para o recurso da Unimed quanto para o do consumidor, do usuário. Tá certo. Era o 34, agora o 36. O 36 é a apelação 080 73 67 42. UP Brasil Administração Serviço Limitada e Maria Dalva da França, França Silva. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. O processo julgado. Apelação 37, apelação 080 81 85 04. Edileuza Gomes da Costa e Banco Itaú BMG consignado. Algum advogado para sustentar nesse processo? Que foi aqueles dois feitos, né? BMG. Não, foi o 38, 37. Tá. Processo julgado. O 38 também já foi julgado. 39. Apelação 083, 1279 39. A esse 30. João Daniel de Araújo Filho e outros, Unimed Natal. A doutora fala pela Unimed. Sim, Excelência. Nesta apelação, neste processo, a Unimed Natal ela é parte apelante e também parte apelada. Certo? Certo. O doutor Rafael também estava inscrito, ele vai proferir ou eu posso já começar? Como os dois são apelantes e apelados, Tá. Se não houver divergência entre Vossa Excelência, pode começar. Então tá, obrigada. Novamente, muito bom dia. Reiterando os cumprimentos e saudações já realizadas. Excelências, nesta ação de obrigação de fazer, o beneficiário, parte adversa, ele busca o custeio de uma terapia dita como terapia pelo método de flow time, certo? Como os senhores podem perceber, o beneficiário diagnosticado dentro do transtorno do espectro do autismo, ele requereu o custeio e autorização de tratamento multidisciplinar consistente em fonoaudiologia pelo método de flow time, terapia ocupacional também pelo método de flow time, psicologia infantil pelo mesmo método, além da utilização de assistente terapêutico pelo método de flow time, 20 horas semanais, e a psicopedagogia pelo método de flow time.
E, a respeito do pedido realizado nos autos da ação de obrigação de fazer, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença e no dispositivo restou claro a seguinte determinação. Ante o exposto, confirma a liminar deferida a Lures e, assim, julgo procedente, em parte, a pretensão autoral contida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito em consonância com o artigo 487, determinando que a empresa ré custeie os seguintes tratamentos. E aí foram esses tratamentos que eu já acabei de ler aos senhores. Julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de autorização e custeio do tratamento com assistente terapêutico. Ano passado, acredito que por volta do mês de agosto de 2023, eu tive a oportunidade aqui nesta Câmara de explicar aos senhores desembargadores no que consiste o método de full time, porque a cada semana trazemos métodos e a fim de esclarecer exatamente do que se trata, juntamos inclusive um parecer técnico a respeito disso. No método de full time, se evidencia a utilização do brincar terapêutico na altura mais próxima ao chão. É exatamente isso. Gostaria de trazer aos senhores desembargadores o fato de que, conforme parecer técnico juntado aos autos, o método que está sendo prescrito ao beneficiário e requerido nos autos da obrigação de fazer, ele não possui superioridade terapêutica a respeito de outros métodos que podem ser prescritos para o tratamento do transtorno do espectro do autismo e que, sim, possuem comprovação científica da sua eficácia. Diferente do método, por exemplo, o método ABA, que é considerado, e aí isso o próprio doutor Bruno pode confirmar, o método ouro, né, a terapia ouro para o autista, o de full time não possui comprovação científica. E é exatamente por isso que a Unimed Natal se insurgiu a respeito da obrigação de custear o método que foi requerido pelo beneficiário. Então, excelências, por entender que a necessidade, por expressa disposição do legislador pátrio na Lei 9656 de 98, reformada pela Lei 14.454, que se registra a necessidade da comprovação científica a respeito da eficácia do método, por entender que existem alternativas terapêuticas previstas no rol com comprovação científica, a nossa manifestação, no nosso recurso, bem como nas contras-razões, para requerer de vossas excelências a reforma da decisão de primeiro grau, determinando que a Unimed não seja obrigada a custear o método, a terapia pelo método que foi prescrito. Além disso, excelências, houve a prescrição para que o método fosse aplicado por meio de um assistente terapêutico. E, como já podemos expor aos senhores desembargadores, o assistente terapêutico, por expressa disposição legal e mesmo contido com nossa manifestação com base nos pareceres e ofícios da própria ANS, a Unimed Natal não possui a obrigação de custear um profissional que não é um profissional exatamente de saúde, né, com formação na área de saúde, não possui a obrigação de custear o tratamento por um profissional que não é de saúde, fora do ambiente clínico. Então, estamos requerendo dos senhores desembargadores que, em sendo deferido a obrigatoriedade de custeio do método, que se resuma especificamente ao ambiente clínico. Além disso, excelências, entendemos que, como a negativa da Unimed Natal em custear o tratamento se baseia exclusivamente em razões legais, técnicas, né? Razões legais e técnicas, entendemos que não existe um ato ilícito a ser indenizado. Então, não cabe, portanto, a fixação de um dano moral a respeito dos fatos que foram ventilados aqui nos autos. E, por fim, eu gostaria de trazer aos senhores desembargadores para que, alternativamente, caso seja determinado a Unimed Natal a obrigação de custear o tratamento prescrito e determinado na sentença, que este tratamento seja deferido dentro da rede credenciada da Unimed Natal e que, na impossibilidade de custear dentro da rede credenciada, considerando ser um método sem comprovação científica, que não está no rol da ANS, que o valor a ser reembolsado ao beneficiário esteja limitado ao valor de tabela que é praticado pelo plano com a sua rede credenciada. Então, nesse sentido de requerer o provimento da apelação da Unimed Natal e o desprovimento da apelação interposta pelo beneficiário, a nossa manifestação. Obrigado. O advogado da outra parte, que também é agravante, tem a palavra. Aliás, também é apelante.
Não está presente, não vai se manifestar, doutor? Então não está presente o voto da relatora pelo provimento parcial nos seguintes termos. Esse aqui é o nego provimento ao apelo da Unimed e dar provimento ao apelo. Então esse aqui não se refere a cadeiras de rodas, essa coisa, somente o dano moral em R$5.000. É o 39 nisso. Tá correto, porque eu verifiquei agora que eu li foi esse aqui. Eu li foi esse aqui naquela ocasião. Ouviu. Porque eu fui conferir e o voto estava realmente em provimento parcial. Porque eu estava olhando o 39 e já li a proclamação o 34 estava correto. Ok. Então, esse aqui é em consonância com o parecer pelo conhecimento e provimento do apelo interposto. Aqui. Conhecimento e nego provimento ao apelo interposto pela Unimed Natal. Com relação ao apelo da autora, conheço e dou provimento tão somente para fixar o valor da condenação em R$5.000. E determinar que o tratamento seja da clínica, realmente, é tratamento clínico. Com relação ao valor de reembolso, É porque ela já está dizendo que é na clínica, não é mais fora Não é fora do ambiente. Mas se ainda ficar dúvida se pode ser em clínica particular, fora da rede credenciada, aí pode ser esclarecido depois. Nessa parte, a gente concorda que os valores sejam pagos igual à tabela da Unimed também. Já vem sendo nesse sentido. Exatamente. O 40, apelação 085 08 37 65. Evaldo Gonçalves de Araújo e outros, e SPE Mônaco, participações e outros. Algum advogado para sustentar nesse processo? O advogado não respondeu. Processo julgado. 41. Presidente. Estou ouvindo, fale. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. O leilão, esse processo de ordem 40, essa apelação, a minha colega, minha sócia, doutora Maria Tereza, estava inscrita para fazer a sustentação oral, mas ela está impossibilitada. Eu, então, entrei para fazer a sustentação oral e queria inicialmente pedir um prazo para juntar o subestabelecimento. Tá. Pode fazer a sustentação. Vossa Excelência fala pela parte apelante? Pela apelante, parte apelante. Pode iniciar. Bom, inicialmente, bom dia, senhor presidente, bom dia, desembargadora relatora. O microfone está desligado, doutor. Muito bem, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma honra estrear na tribuna da advocacia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Lamentar apenas que não seja presencial. Eu vi somente ontem que estava pautado para ontem foi pautado para a data de hoje. Mas muito bem, o que se questiona na presente apelação é a validade do tipo de cláusula em contrato de adesão, cláusula de renúncia dos fiadores, de renúncia antecipada ao benefício de ordem, em função do que prevê o enunciado 364, aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: no contrato de fiança é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem, quando inserida em contrato de adesão, que é exatamente o caso do presente contrato. É um contrato de locação de um shopping center, e os fiadores, então,
foram acionados antes mesmo de se tentar localizar e se cobrar dos devedores principais. Os fiadores foram alçados à condição de responsáveis e responderam à ação, à execução, sem a presença dos devedores principais, o que no sentir dos embargantes dificulta, tendo em vista, até impossibilita a apresentação de defesa precisa, tendo em vista que não participaram do negócio, né? Não tem condições de impugnar os cálculos que foram apresentados e ficam, então, com a defesa realmente prejudicada. Eles não conheceram o fato, não podiam afirmar que o valor cobrado está correto, de quais pagamentos de aluguel efetivamente foram feitos ou não. Enfim, falta-lhes o conhecimento necessário para a apresentação de defesa precisa, para impugnar os valores cobrados, etc. O que somente ocorreria acaso os devedores principais fossem citados e apresentassem os argumentos de defesa. Então, no entender dos embargantes, responder uma execução dessa forma impediu, de fato, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, que precisa ser corrigido por Vossas Excelências. É preciso que os devedores principais sejam citados, para somente após a escusa desses recair a cobrança sobre os fiadores. E o que é importante dizer é que a devedora principal tem residência fixa, a empresa que funcionou no shopping center e que terminou por findar a presente execução, continua operando em Natal. Então, não tem razão, não se entende a razão de não se buscar inicialmente cobrar dos devedores principais. Basicamente, essa é a argumentação e os embargantes, então, desejam e esperam que Vossas Excelências reformem a decisão para então, o processo retornar ao primeiro grau e ser citada a devedora principal, para só em seguida os fiadores responderem, caso ela se excuse. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Esses são os argumentos. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. 41. Agravo de instrumento 0800-712-22. Alcaria Administradora de Benefícios São Paulo Limitada, Caio Valentim Vieira Barreto e outros. Há um pedido de sustentação oral só do Dr. Bruno. O voto da relatora pelo desprovimento do agravo, Dr. Bruno. Desprovido à unanimidade. O 42 é uma questão de ordem, que não cabe sustentação oral, a relatora está propondo e a Câmara decidirá. O 43 ao pedido de vista, já foi deferido. O 44, o próximo é a apelação 0011-125-57, município de Natal e Coserne. Dr. Vladimir está para fazer a sustentação oral. Pela apelada Coserne, presidente. Pela apelada Coserne. Pode falar, doutor. Senhor presidente, esse processo trata-se de uma apelação cível num cumprimento de sentença. E há preliminares de não conhecimento da apelação, e em razão dessas 3 preliminares eu preciso fazer um breve histórico do processo. Esse processo, ele foi inicialmente uma execução fiscal do município do Natal contra a Coserne. Essa execução fiscal foi embargada pela Coserne e os embargos à execução fiscal da Coserne foram julgados procedentes.
houve apelação por parte do município de Natal. Foi mantida a sentença de procedência dos embargos da execução fiscal. Posteriormente, recurso especial do município de Natal e mantida a sentença de procedência dos embargos da execução fiscal, com a condenação do município de Natal, por óbvio, em honorários sucumbenciais. Esse processo foi julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e os honorários foram fixados abaixo do mínimo legal de 10%, porque na vigência daquele código era permitida a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando a fazenda pública fosse vencida, que foi o caso. Os honorários foram fixados em 5% do valor da execução. Transitada e julgada a sentença dos embargos à execução fiscal, a COSERN iniciou nestes autos, no 11.2557 de 2005, o cumprimento de sentença e apresentou os seus cálculos do valor do cumprimento de sentença, 5% do valor do débito tributário executado. O município de Natal embargou aquele cumprimento de sentença, ou melhor, este cumprimento de sentença. Estes embargos, obviamente, foram processados em autos apartados, foram julgados procedentes os embargos ao cumprimento de sentença. Houve a apelação do município de Natal e a apelação da COSERN. A apelação da COSERN foi desprovida, a apelação do município de Natal provida, posteriormente recurso especial da COSERN e, enfim, a decisão nos embargos ao cumprimento de sentença transitou em julgado. Inclusive, naqueles embargos ao cumprimento de sentença, houve, obviamente, a COSERN foi vencida, fixação de honorários sucumbenciais em favor do município de Natal, os quais, inclusive, já estão sendo pagos. Transitada em julgado a sentença dos embargos ao cumprimento de sentença, são os autos, é apresentado nestes autos os cálculos do cumprimento de sentença com fundamento na sentença dos embargos ao cumprimento de sentença. A COSERN apresentou novos cálculos. O município de Natal vai e discorda mais uma vez, alegando que ainda havia erro nos cálculos da COSERN. A COSERN, desta feita, simplesmente concorda com os cálculos do município. E a juíza de primeiro grau, a juíza simplesmente homologa os cálculos apresentados pelo município, inclusive numa decisão bastante sintética, como deveria ser. 2 parágrafos. Simplesmente dizendo, a COSERN apresentou os cálculos, o município impugnou, a COSERN concordou com a impugnação e, portanto, eu homologo os cálculos apresentados pelo município. No entanto, o município apela. Este apelo que Vossas Excelências estão julgando hoje. Apela, Excelências, da decisão que homologou os cálculos que ele próprio apresentou. E apela trazendo matérias que não foram debatidas em nenhum desses momentos que eu falei para Vossas Excelências. Embargos da execução fiscal, apelação em embargos da execução fiscal, recurso especial em embargos da execução fiscal, cumprimento de sentença, embargos a cumprimento de sentença, apelação em cumprimento de sentença, recurso especial em cumprimento de sentença. Em nenhum momento o município trouxe essas matérias. Trouxe agora nessa apelação contra os cálculos que ele próprio apresentou. Por isso, Excelências preliminares. E são 3. Uma de inadequação da via eleita, porque o município não deveria ter apelado e sim agravado. Esse é o posicionamento da COSERN, já que o cumprimento de sentença não foi extinto em razão da decisão objeto da apelação. Então, caberia agravo e não apelação. Mas há outras matérias de preliminar. Uma delas é pelo fato de que o município não demonstrou interesse recursal, porque o apelo do município, eu vou ler a petição do apelo do município, a petição de rosto. O município de Natal vem apresentar apelação, merecendo adequação ao texto constitucional e federal. No caso, antes desse recurso, requer sejam apreciadas as petições tais. Na remota hipótese de não serem apreciadas, ou caso rejeitados, requer seja apreciado o recurso. Recurso condicional. O município de Natal apresentou um recurso condicional. Se não for feito isso, aí eu quero que meu recurso seja conhecido. Se não for feito, não precisa conhecer do meu recurso. Outra preliminar. Não cabe recurso condicional. Ou recorre ou não recorre da decisão. O município de Natal apresentou um recurso condicional. Mas ainda tem uma terceira preliminar, Excelências. Inovação recursal. O município do Natal vai discutir na apelação a fixação dos honorários advocatícios que estão sendo objeto do cumprimento de sentença, porque já foram fixados na fase de conhecimento, inclusive com trânsito em julgado. Num processo que, inclusive, chegou ao STJ.
terceiro grau de jurisdição, instância especial. O município vem trazer essa matéria agora. Não foi tratado em nenhum momento de suas manifestações anteriores, de suas inúmeras manifestações anteriores. Então, mais uma matéria de preliminar de não conhecimento do recurso. Inovação recursal. São essas 3 matérias de conhecimento do recurso. Mas passando ao mérito do recurso, excelências, o município de Natal vai discutir no recurso que a coisa julgada é inconstitucional, porque os honorários foram fixados em valor exorbitante e que isso feriria a coisa julgada inconstitucional. Não consegui enxergar a inconstitucionalidade nessa norma. Inclusive, excelências, os honorários foram fixados abaixo do mínimo legal. Fosse na vigência do CPC de 2015, sequer poderia ter sido fixado em 5%, teria que ter sido em 10%. Foi fixado em 5% o valor dos honorários sucumbenciais, porque a sentença foi proferida, na verdade, nem só foi proferida, transitou em julgado na vigência do CPC de 1973. Justamente pela aplicação da equidade, por se tratar a parte vencida da Fazenda Pública. Então, o município de Natal, além de praticar uma inovação recursal, o que por si só já seria suficiente para não conhecimento do seu recurso, ainda tenta debater uma matéria que não tem o menor cabimento de ser debatida. Qual a inconstitucionalidade na fixação dos honorários abaixo do mínimo legal? Não é porque o valor dos honorários ficou muito alto. Claro que ficou muito alto. O processo é de 2005. Em 2005, o valor da causa atribuído pelo município do Natal era de 6 milhões de reais. Em 2005. O município de Natal ajuizou uma execução fiscal em 2005 no valor superior a 6 milhões de reais. É claro que os honorários comerciais, mesmo abaixo do mínimo legal, vai ficar em valor elevado. Não são os honorários sucumbenciais que estão em valor elevado. Era o tributo indevidamente cobrado que estava em valor elevado. Por isso, excelências, requer a COSERN o não conhecimento do recurso por uma dessas 3 preliminares que arguiu em suas contrarrazões. Ou, caso conhecido, o seu desprovimento, porque a matéria de mérito trazida no recurso é absolutamente inexistente no caso aqui em debate. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Vladimir, o voto da relatora é pelo não conhecimento do apelo, acolhendo uma dessas preliminares. Inicialmente eu havia registrado divergência, mas modifiquei meu voto só a concordar com ela. Ela fez algumas alterações e eu concordei. Então a decisão está à unanimidade pelo não conhecimento do apelo. Agradeço, presidente. O próximo é o 45. Apelação 0100-802-93, Eider Assis de Medeiros e Ministério Público. Algum advogado para sustentar neste processo? Nem? Sim, excelência. Fala pelo apelante. Sim. Tem até 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores que compõem a segunda Câmara, serei o mais breve possível, apenas para chamar a atenção para alguns fatos e fundamentos e provas carregados ao processo, que é um processo um pouco longo, volumoso, melhor dizendo. Esse processo, o objeto da ação civil pública teria sido o aluguel de um imóvel sem a formalização do processo de dispensa. Foi uma denúncia do vereador. Esse vereador, na época, ele formulava 3 denúncias por dia contra o prefeito. Era inimigo pessoal, um clima de radicalismo muito grande. Nenhuma prosperou. Nenhuma denúncia dessa prosperou. O Ministério Público abriu o procedimento investigatório e foi juntado o processo de dispensa, né? O objeto da ação, como eu disse, seria a ausência do procedimento formal
né, inclusive com parecer jurídico. Então foi juntado o processo de dispensa. Processo com base na Lei de Vigor 8666, inclusive com parecer jurídico, doutor Nilo Pinto Júnior, professor de Direito, com uma reputação ilibada, que não iria colocar seu nome numa fraude, né, riscar sua reputação. Então, mas prosseguiu, a ação prosseguiu. O apelante requereu que fosse oficiado ao município para juntar os procedimentos, porque esse imóvel, Excelência, ele vinha sendo usado para o Conselho Tutelar. O CRAS era o único na cidade pequena, né, com características para albergar o exercício desses órgãos. Ele já vinha em administrações anteriores, continuou na administração do apelante e continuou na administração do seu sucessor. Para caracterizar a perseguição política, e o judiciário não pode servir como ferramenta para as querelas políticas municipais, para as vinditas políticas. Em 2014, o sucessor do apelante, prefeito, quando oficiado pelo juiz comarcano, ele disse que lá na prefeitura, nos arquivos da prefeitura, só tinha um processo de licitação desse imóvel, que era de 2013, da sua administração. Quando nos autos do processo já tinha o processo de 2010, que é o objeto da ação. Mesmo assim, o apelante quis mostrar, né, que tinha, só que não foi juntado todos, né? O município não juntou por causa da continuação da vindicta política. O juiz que julgou, esse processo foi julgado pela Força da Tarefa do CNJ, o juiz distante dos fatos, distante da realidade local. Não houve desvio de finalidade do contrato, ele continuou sendo usado para o Conselho Tutelar, para o CRAS. Não houve nenhum dano ao erário público, porque o imóvel foi utilizado realmente para os fins a que se destinava na locação. Não houve má-fé, dolo, culpa por parte do apelante. Ele não se locupletou de nada, de situação nenhuma desse processo. Não houve absolutamente nada que pudesse inquinar o ato como improbo, né? Porque foram cumpridas as formalidades todas. Então, Excelências, eu queria chamar a atenção para isso, porque, na verdade, o que se tentou aqui foi uma vindicta política, uma perseguição política, usando o judiciário para isso, usando o aparato da justiça, né? Usando o aparato do Ministério Público, que não encontrou nada de irregular, né? Não houve, a dispensa, ela foi formal, ela foi formalizada. O parecer jurídico do processo de dispensa está nos autos. Então, está provado exatamente o contrário do que se diz na inicial, né? A inicial foi que o contrato foi realizado sem licitação, sem a abertura do processo de dispensa de licitação, sequer com parecer jurídico. Tudo isso está no processo. Então, o apelante espera e confia que seja dado provimento ao seu apelo, a fim de ser julgado improcedente a ação em sua totalidade. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. 46. Apelação 0800-263-68. Banco BMG S.A. e outros, Maria de Fátima Santos Nascimento. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado virtualmente. 47. Apelação 081-09-23-62.
Edna Maria Dias, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. 48. Apelação 081 0954 82, Estado do Rio Grande do Norte, Edneide Alves Constantino ME e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado virtualmente. 49. Apelação 081 44 54 49. Slim Pay Limitada e Claro PSA. E instituição de pagamento. Bom dia, senhor presidente. Fala por qual das partes, doutor? Eu falo pelo Claro Pay. Que é a parte apelante? Desculpa, a parte apelada. A parte apelada. Bom, o voto da relatora, vou antecipar, é pela nulidade da sentença. Mesmo assim, Vossa Excelência quer sustentar? Eu gostaria de sustentar, Excelência. Pode iniciar. Bom, primeiramente, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público. Bom, de início, é um caso atípico, né? É um caso em que uma provedora de pagamentos criou um QR Code dinâmico, que é um QR Code que você possui ali um valor fixo para ele. Durante o pagamento, terceiros acabaram por modificar esse valor e depositaram um valor menor. A provedora de pagamento entendeu por bem baixar os QR Codes gerados como se fossem notas fiscais pelo valor cheio e agora pleiteia a indenização moral e material em face da apelada, né? O Claro Pay, que foi a instituição de pagamento pelo qual foram realizados os pagamentos, né? Pois bem, de início a gente já destaca aqui a total ilegitimidade do Claro Pay, haja vista de acordo com a resolução do Banco Central, ser o provedor, o criador do QR Code, o responsável pela segurança e pela validação dos dados que estão ali. De forma que, se foram alterados dados constantes no QR Code, somente ele é quem deve ser responsabilizado, né? Seria como se fosse a emissão de uma nota fiscal. Emite-se uma nota fiscal um determinado valor, e na hora de receber o valor, a empresa opta por baixar a nota fiscal por completo e no valor recebido, né? Não é crível repassar essa obrigação a terceiros, né? Então aqui está aqui o primeiro ponto da questão da ilegitimidade. O segundo ponto diz respeito ao dever de mitigação. Foram 51 operações durante 5 dias. Ora, que instituição que prover segurança e permite que durante 5 dias, 51 operações sejam realizadas e, a partir disso, baixe os QR Codes por valores ínfimos, né? Os valores foram centavos, a partir do momento que foram criados QR Codes com valores na monta de R$500. Ora, a responsabilidade está diretamente ligada ao provedor do serviço de pagamento que gerou os QR Codes, não a instituição de pagamento, o banco, que foi quem recebeu os valores, aliás, que foi quem efetivou as transações e repassou os valores que os clientes ali utilizaram para poder repassar. Né? Veja, a responsabilidade aqui está toda direcionada ao provedor de pagamento, que busca se esquivar-se diante da resolução do Banco Central. Né? E ainda pleiteia dano moral para uma instituição, para uma pessoa jurídica, como todos sabem, está ligado diretamente à sua imagem, o que em momento algum aqui foi demonstrado nos autos qualquer dano com relação à imagem da instituição. Né? Então, o pedido não merece guarida, né? Com relação aos danos materiais, se foi ela responsável pela geração dos QR Codes e por baixar esses QR Codes em valores ínfimos, deve ela restituir os seus clientes, né? Não o Claro Pay. Claro Pay, que foi a instituição meramente que foi apenas promover o pagamento de acordo com a vontade de seus clientes.
Então, excelências, essas são as nossas razões pelas quais nós entendemos que a sentença deve ser mantida. E, por fim, pleitear pela condenação da parte ao pagamento dos honorários. Bom, como eu falei, o voto da relatora é por anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução. Decisão unânime. Então, agradeço, excelente. O 50, a apelação 081 58 38 91. Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, Empresa Brasileira de Construção Limitada, EPP. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Sou eu. Pela parte apelante, doutor? Meu nome é Júnior Cardoso, registrado civilmente como José Cardoso Teraújo Júnior, OAB 18.082. Estou pela parte apelante, nesse processo aí que Vossa Excelência acabou de supracitar. O voto da relatora pelo provimento do apelo, de acordo? Ouviu, doutor? O voto da relatora é pelo provimento do apelo. Vossa Excelência ainda quer sustentar mesmo assim? Os outros os julgadores já deram voto, vão concordar? Deixa eu esclarecer, doutor. Quando eu falo assim é porque não há divergência, senão Vossa Excelência teria que... Eu tinha preparado aqui uma sustentação oral, porque era uma, de certa forma, agradeço a Vossas Excelências que a justiça se fez. Então, muito obrigado, dispensa a sustentação. Obrigado. Recurso provido à unanimidade. Obrigado. 51. Apelação 081 97 31 27. Porcino F da Costa e Companhia, ABP Água e Gás Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia. Fagna Rocha. Fala pela parte apelante. Pela apelante. Tem até 15 minutos. Tudo bem, Excelência. Obrigada. Bom, inicialmente eu gostaria de desejar a todos um bom dia, uma ótima sessão. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando e eu vou procurar ser bastante breve, porque realmente a situação do processo parecia ser bastante simples. O que acontece? Existe uma relação comercial entre as partes, onde frequentemente a apelada adquire mercadorias para revender em seu comércio. E a apelante, por questão justamente de costume, de confiança, faz essas vendas através de nota fiscal e ulterior emissão de boleto bancário para fins de pagamento. Acontece que houve uma divergência, houve uma discussão inicial em relação a um negócio que foi feito em volta de março de 2020, em relação à aquisição de 70 botijões de gás liquefeito. Inicialmente, né, ainda na seara administrativa, dizia-se que não houve recebimento. As partes foram para a delegacia, foi feito BO e tudo, mas ao final ficou realmente pacificado que houve recebimento. É tanto que quando do ajuizamento da ação de cobrança, com base justamente na nota fiscal e nos boletos bancários, a parte apelada, ela defende, ela não nega o recebimento, que é uma questão muito importante, independente da relação ser civil ou de consumo, a depender do entendimento de Vossas Excelências. A questão é que a parte, ela alega pagamento, então ela alega um fato impeditivo. Então, o pagamento deve ser provado por quem alega, independentemente de ser relação de consumo ou não. Então, se a apelada afirma ter pago o valor equivalente aos 70 botijões, deveria tê-lo feito. Acontece que no primeiro grau, com a devida vênia, a apelante entende que houve um equívoco no julgamento porque o juiz entendeu que deveríamos ter comprovado a entrega das mercadorias e comprovado que a parte não pagou as mercadorias. Ora, com relação à questão da entrega, esse fato já tanto está demonstrado pelos documentos apensados com a inicial, que são os boletins de ocorrência, os depoimentos das partes na delegacia, como também a questão de que quando foi citada,
A empresa apelada, ela não negou que tivesse recebido os botijões. Então, confirmada a entrega das mercadorias, ou seja, 70 botijões. Se não houve divergência e impugnação, é uma aceitação tácita, é uma confissão. Pois bem, se existe essa confissão, caberia a ela, tendo alegado um fato impeditivo, que é o pagamento, proceder à devida comprovação. O que acontece? A empresa alega que teria feito esses pagamentos, porém ela não junta comprovantes. E aí o juiz, para justificar a improcedência do pedido de cobrança, afirma que a empresa autora, que é a apelante, é quem deveria provar que a parte não pagou. O que vai de encontro com os princípios basilares do ônus da prova, porque mesmo que houvesse o entendimento de que seria uma relação de consumo, que de fato realmente não é, porque são relações comerciais cotidianas, a questão é que a parte que alega o pagamento é quem deve provar o pagamento, e isso não foi feito. Então, se não houve prova do pagamento por quem afirma ter pago, por que é do credor o ônus de provar que o devedor deve? Então, realmente, entende-se que houve uma interpretação equivocada com relação ao ônus da prova. Então, exigir que o credor prove que o devedor não pagou é realmente uma prova impossível de ser produzida. Porque se houve pagamento, quem é que dispõe do comprovante? A parte que paga. Então, na verdade, o resumo dessa apelação é justamente buscar que Vossas Excelências compreendam que houve a venda, houve a entrega, porque a parte realmente, em sua contestação, ela não nega, porém ela alega um fato impeditivo que seria o pagamento. Eu paguei na mão de fulano tanto e dei um cheque tanto. Só que esses documentos que foram juntados não vinculam essa venda, e não há também nenhum recibo provando que foi recebido X valor. Então, o pagamento alegado não foi pago. Então, por aplicação do próprio artigo 373, inciso 2 do CPC, a apelante entende que realmente a sentença de primeiro grau, ela deu uma interpretação equivocada com relação à situação fática, pois não é imaginável acreditar que a parte credora tem que provar que o devedor não fez o pagamento, que em resumo, é o que diz a decisão apelada. E é por isso que nós vindicamos de Vossas Excelências que seja essa sentença revista, porque independente de ser relação de consumo ou não, a prova do fato constitutivo é da parte. Não é verdade? Então, a parte que está cobrando junta os documentos que demonstram a venda das mercadorias. Afirma a entrega. A outra parte confirma o recebimento porque ela não nega. Ela diz o quê? Que pagou através dessa forma. Então, ela está confirmando que recebeu as mercadorias. Então, essa questão já está ultrapassada. Então, se ela afirma que pagou, é ônus dela provar que fez o pagamento, porque para a empresa esse pagamento até hoje não existiu. E aí é o que se chama de exigir a produção de uma prova diabólica. E esse tribunal já entendeu diversas vezes que esse tipo de prova ela não deve ser admitida, porque realmente mitiga o direito da parte. Ou seja, a parte entregou 70 botijões já há quase 4 anos, vendeu a prazo, mediante boleto bancário, não foi feito o pagamento e agora está sendo prejudicada com uma improcedência, porque não provou que a parte apelada não pagou. Então, diante desses argumentos, Excelências, eu suplico de Vossas Excelências que seja o recurso conhecido, provido, dado provimento, né, para que a sentença seja revista com a procedência da pretensão e a condenação da parte apelada nos ônus da sucumbência correlatos. Muito obrigada. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. Recurso desprovido. Obrigada, Excelências. Ótimo dia. Ótimo dia, obrigado. O 52, apelação 082, 159661. Gecosa Indústria Integradas, Gervásio Costa S.A. e outros, e Iguana Factory Fomento Mercantil Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo?
nenhum advogado. O processo tem divergência parcial dos demais julgadores, somente quanto à nulidade da cláusula contratual suscitada de ofício pela relatora. Haverá então ampliação de quórum para este processo e os demais 53 e 54 também adiados, porque já necessita de ampliação de quórum, que não temos. Isso mesmo. Então, declaro encerrada a sessão jurisdicional. Iniciamos a sessão administrativa. Moção de congratulações pelo aniversário de desembargadora Clotilde Madruga, que ocorreu no dia 3 de março. E pelo aniversário também do desembargador Oswaldo Cruz, que será no dia 14 de março, 14 próximo. Excelência, o 53 foi tirado de pauta? Não, é que depende de ampliação de quórum e não tem quórum. Então vai para a sessão próxima com sustentação oral e quórum ampliado. Todos de acordo com as congratulações? Sim, Excelência. Então, não tenho mais proposição. Desembargadora Lourdes, tem a palavra. Já externando que acompanha as proposições, né, relativas aos aniversariantes do mês de março, e também quero expressar minha alegria em ter o representante do Ministério Público aqui presente, Dr. Jean Polasek, pessoa pela qual tenho grande estima e muita admiração pelo profissional que ele é. Fazer esse registro. Desembargadora Berenice. Também dou as boas-vindas para o procurador, amigo de Lourdes, e esqueci da palavra. Me acosto aos votos do aniversário de Oswaldo. Inclusive, esta semana me encontrei com ele. Está bem novinho. Não tem quem diga que ele já fez 75, eu acho, né? E está bem, de saúde. Mandou um abraço para as pessoas mais que eu me encontrasse. Então, estou me encontrando, estou dando agora. Ótimo. E um bom dia para todos. Agradecendo a todos e desejando uma ótima semana, declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado.